cardápios. E para elaborar a live de hoje eu fiz o seguinte: eu peguei as principais perguntas que eu recebo relacionadas ao planejamento de cardápios e vou colocar aqui para vocês, certo? Se tiver alguma pergunta, gente, que eu não contemplei, por favor, pode encaminhar aqui, né? Que eu estou aqui por vocês. Vocês sabem que eu sou embaixadora, assim, da alimentação coletiva, apesar de atuar em diferentes áreas da nutrição, né? Então, assim, nesse momento eu estou aqui, ó, embaixadora da alimentação coletiva, trazendo várias informações para vocês. Por quê? Porque eu já estive assim também, assim como Jeane. Após a formatura e antes de formar, existiu muitas dúvidas. E eu sempre tive, né, vamos dizer assim, aquela questão, a gente fala, né, eu sempre fui inclinada a isso, para pesquisa, extensão e alimentação coletiva. E pesquisa em diversas áreas, não só na área da alimentação coletiva, mas graças a Deus eu trabalhei com diferentes áreas da nutrição. Mas vamos lá para o tema. Então, por que eu me sinto assim, me senti assim também? Quando eu formei e aí comecei a trabalhar no primeiro serviço de alimentação, gente, como é que elaborava o cardápio? Eu sabia a parte toda teórica. Sabe quando você sabe a teoria? Mas na hora que você tem um serviço com inúmeros comensais para atender e as pessoas começam a solicitar, começam a reclamar, dizem, meu Deus, como eu vou resolver isso? E aí o que foi que eu fui fazer? Estudar mais. E começou tudo, eu sempre brinco com as meninas quando estão no curso comigo, que é assim, nós começamos, né, tentativa e erro, e hoje quando eu estou em um curso com vocês, eu fico bem tranquila e bem à vontade para colocar como foi que eu consegui resolver muitos problemas que eu tive no âmbito da alimentação coletiva. E um desses era o planejamento de cardápios. Mas aí vamos para as perguntas. Olha só, eu recebi perguntas assim, com um grau de complexidade menor e também maior. Vocês, na verdade, passaram para mim, né? O que vocês querem resolver nos serviços de alimentação. Eu senti isso, viu? Eu senti isso nas perguntas de vocês. Mas a primeira pergunta é a seguinte: o que é um cardápio? Né? Então, assim, o que é um cardápio? E aí, para vocês, o que é um cardápio? O planejamento de cardápio, segundo o Conselho de Nutrição, é nós programarmos tecnicamente preparações com o objetivo de atender a uma população, a um indivíduo. E atender como? Atender de acordo com as necessidades nutricionais requeridas. E pegue esse conceito e também coloque no âmbito da alimentação coletiva. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas acham que na alimentação coletiva não existe a preocupação com o perfil epidemiológico do comensal, ou seja, se ele tem sobrepeso, se ele tem obesidade, se ele cursa com hipertensão. Eu sempre digo aos alunos que a diferença é que quando você está atendendo um paciente, como eu faço também, eu estou atendendo as necessidades específicas de uma pessoa ou de uma família. Mas quando eu estou no âmbito da alimentação coletiva, eu atendo a uma população. Isso significa que eu preciso ficar mais atenta ainda. Se eu tiver 1.000 comensais, 2.000 comensais, 3.000 comensais para atender. E aí você me pergunta, Jeane, como agradar a todos? Vamos falar daqui a pouco, certo? Então, quando você pensa em cardápio, pense no seguinte: é uma relação de preparações que será ofertada em um mesmo horário ou em horários diferentes para um público específico, com o objetivo de atender às necessidades nutricionais. E quando nós falamos atender às necessidades nutricionais, estamos dizendo que você vai estar buscando a manutenção da saúde ou a recuperação da saúde daquele paciente ou daquela população como um todo. Próxima pergunta é aqui. Jeane, o que o nutricionista precisa para elaborar um cardápio? Bom, o que é que nós precisamos para elaborar um cardápio? Nós não podemos esquecer o conhecimento técnico, isso é óbvio. Mas eu gosto sempre de lembrar das funções administrativas.
Que funções são essas, Jean? Nós estudamos lá na teoria da administração. São planejamento, controle, organização e mais o que, gente? Vocês lembram? Primeiro, eu planejo as atividades. Planejo as atividades de forma organizada. Planejo também utilizando a hierarquia, que é a outra função. O que isso quer dizer? Hierarquia, Jeane, só no sentido de pensar quem é que manda aqui? Não. Hierarquia de ações, certo? Controle, exatamente isso. E direção. Por que direção? Então vamos lá. Direção, controle, organização e direção. Porque você vai direcionar a unidade de alimentação e nutrição. Você vai direcionar o cardápio. Então você tem que planejar de forma organizada e com controle. Controle é importante lembrar em relação à quantidade, em relação à qualidade. E qualidade em um serviço de alimentação não é apenas a qualidade sanitária. Estamos falando também de qualidade nutricional e qualidade sensorial. Porque muitas vezes, quando nós somos contratados como consultores, existe uma preocupação e até mesmo tentam limitar o nosso trabalho. Não, você fica aqui. Você trabalha só com a parte de controle de qualidade, evitando a contaminação dos alimentos. Mas vamos além do que isso, porque nós não estudamos apenas a parte relacionada à legislação sanitária, vamos pensar na saúde da população de forma integral. E de forma integral, eu não posso esquecer a qualidade nutricional e a qualidade sensorial dos alimentos. Então, precisamos pensar nesses aspectos também. Então, não esqueçam. Vocês me perguntaram aqui o que é que o nutricionista precisa. Conhecimento técnico, todo mundo sabe que é indispensável. Técnico no sentido de saber escrever um cardápio, selecionar as preparações do cardápio. Mas, antes, vem as funções administrativas. Vou colocar esse teste amanhã, viu? Eu quero saber quais são as funções administrativas do nutricionista. Olha lá, quero ver vocês respondendo. Outra pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta também, por favor, coloque. Estou aqui para isso, tá? Lembrando que vocês selecionaram o tema dessa live, certo? Aqui. Se as pessoas não aceitam o meu cardápio, como posso resolver? Essa pergunta é ótima, né? Se as pessoas não aceitam o meu cardápio, como eu posso resolver? Bom, primeiro eu quero dizer que seria muito fácil, não no sentido assim, dizer, eu tenho uma solução dos seus problemas, é agora. Não. Mas eu conseguiria entender mais o contexto da questão se nós tivéssemos conversado um pouco mais. Mas, considerando a pergunta que foi colocada, se as pessoas não aceitam o meu cardápio, como eu posso resolver? Olha, as minhas sugestões para você são conhecer a população. Conhecer a população em que sentido, Jeane? Observe. Se você está planejando um cardápio para a alimentação escolar, você precisa entender o público da alimentação escolar. Se você está elaborando um cardápio pensando em comensais adultos que trabalham em uma fábrica, você precisa conhecer esse público. Só que como é que você pode conhecer esse público? Como você pode se aproximar dessa realidade? Lembre que nos nossos critérios técnicos nós aprendemos, né? Que nós precisamos pensar no sexo, na idade, no perfil epidemiológico da população. Só que, além desses critérios relacionados também com a religião, a renda, porque são fatores determinantes para o hábito da população em relação à aceitação dos cardápios. Mas existem formas de dialogar com esses comensais, com essa população, para entender o que está acontecendo. E entre essas formas eu coloquei aqui, realizar pesquisa de satisfação. Agora tem um detalhe, gente. No dia da pesquisa de satisfação, vocês não alterem o cardápio. Porque o que é que acontece? Eu farei uma pesquisa de satisfação. Mas o que é que eu faço? Eu faço uma pesquisa de satisfação e altero o cardápio no dia,
colocando o que as pessoas adoram consumir. Aí eu estou influenciando a pesquisa de satisfação. Então, como é que eu consigo elaborar uma pesquisa de satisfação? Você pode pedir às pessoas que elas não precisam se identificar, não precisam colocar o sexo, se você não achar importante, mas avalie o atendimento, avalie critérios relacionados à higiene, como higiene do ambiente, do refeitório, as mesas, e aí, gente, parte para as preparações. Avalie as preparações em relação ao sabor, em relação a sabor, a aparência dessa preparação, em relação à repetitividade. Atende às sugestões, né? Coloca lá quais são as sugestões que ele tem para você melhorar o cardápio. E entre outros critérios que você deseje identificar. Agora, entenda o seguinte, quando você se predispõe a elaborar uma pesquisa de satisfação, você quer escutar as pessoas. Quando você escuta, você precisa propor soluções. Se você acha, considera e acredita que não tem como propor soluções, não faça uma pesquisa de satisfação. Por quê? Porque você vai gerar uma expectativa nas pessoas e você não vai fazer nada com a informação que ela deu. Então, quando você elabora uma pesquisa, você elabora para conhecer a opinião das pessoas e com essa opinião você realizará mudanças no cardápio, certo? Tem uma pergunta aqui de Isa. Como fazer uma pesquisa de satisfação a depender do gosto do público-alvo? Pronto, amei a pergunta. Olha só, a gente monta uma escala hedônica. Ou então você estabelece critérios assim. Você coloca, por exemplo, você pede para as pessoas avaliarem as preparações. Se você lista os critérios, você quer saber se as pessoas gostam da cor, peça para ela atribuir, por exemplo, de 1 até 5. Estou dando uma escala para você de 5 pontos. Certo? Pensando em adultos. Então aí você vai dizer a ele que 1 é quando ele não gosta, certo? 2, quando ele gosta pouco. 3, ele não gosta nem desgosta. 4, ele gosta, né? Ele achou bom. E 5, ele gosta muito. Então a gente estabelece geralmente 5 critérios. Isso para adultos. Para crianças que ainda não são alfabetizadas, ou até mesmo de forma lúdica, nós usamos a escala hedônica, né, com as carinhas de feliz, de triste. Então, quando ele consome o alimento, como é que ele fica? Ele fica feliz, ele fica alegre, e aí ele mostra para você qual é a carinha que deixa ele feliz quando ele pensa nos alimentos, certo? Então, essa é a minha sugestão. Se você faz uma escala de 5 pontos, ou os pontos que você considerar necessários, né? Geralmente a gente usa essa escala de 1 a 5. E aí você coloca cor, sabor, temperatura, higiene, avalia o atendimento também que a pessoa recebe, né, no salão de refeições durante o processo de distribuição. Viu? Pode encaminhar mais perguntas. Por favor, encaminhem. Amo responder as perguntas de vocês. Então, assim, eu coloquei para vocês a pesquisa de satisfação, mas também tem outros critérios que nós poderíamos utilizar para avaliar a aceitação ou não do cardápio. Por exemplo, o critério de resto em ingestão, onde você vai avaliar se as pessoas estão colocando os alimentos nos pratos e não estão ingerindo. Porque é importante diferenciar, né, sobras e restos. Então, quando eu digo restos, eu me refiro aos alimentos que foram distribuídos, ou seja, foram colocados no prato dos comensais, mas os comensais não ingeriram. E eu tenho que desconsiderar nessa análise as cascas e os ossos. Por quê? Porque não são comestíveis. Então, precisamos pensar nesse aspecto. Uma outra forma também é pesquisar, né, e identificar o percentual de sobras. Por que o percentual de sobras? Porque as sobras identificarão se o consumidor ele passou pelo balcão de distribuição, não é rampa, certo, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, não dê o nome de rampa. Pensem o que é uma rampa. É um balcão de distribuição. Em sala de aula, vocês sabem, né? Quem foi aqui
Meu aluno sabe que eu digo, gente, é um balcão de distribuição. É onde ocorre a distribuição dos alimentos, não é uma rampa, certo? Considerando que os alimentos estão dispostos no balcão de distribuição, mas as pessoas não aceitaram esses alimentos, ou seja, não colocaram nos pratos, então nós temos aí as sobras. E aí vem aquela discussão que na semana passada, Leone me perguntou, o que são sobras? Né? São sobras limpas? Eu acho que ele não entrou ainda, mas assim, o que são sobras limpas? E aí eu respondi, sobras, nós precisamos ter o controle de tempo e de temperatura. Se você não tem o controle do tempo e da temperatura, disposição dos alimentos, atendendo à legislação sanitária, você deixa de ter uma sobra limpa e você começa a ter restos também, né? Desculpe, restos não, sobra suja. Por quê? Porque aquele alimento, infelizmente, irá para o lixo. E aí nós temos todo o critério, né? Pensar na questão econômica, na questão social e também na questão relacionada aos critérios ambientais. E ainda tem uma outra questão que eu coloquei aqui também como sugestão. Você, com as informações relacionadas aos restos, resto em gestão, sobras, você consegue avaliar quais são as preparações mais aceitas e menos aceitas no cardápio e também compara com a pesquisa de satisfação. Porque vamos parar e pensar aqui. Você tem baixíssimo índice, percentual quase nada de resto, um percentual quase nada de sobras. E na pesquisa de satisfação as pessoas, descascam em cima do seu cardápio, tem alguma coisa aí. Porque se os alimentos não estão sendo aceitos, as pessoas não estão suportando, por que o consumo de o resto e as sobras são muito pequenos? Aí nós precisamos estudar também a população, né? O que a população quer dizer com essa insatisfação. Aí eu convido vocês para estudarem livros de psicologia e também a parte de gestão de pessoas, para conseguir entender mais esse universo. De igual forma, chamam alimentos, carnes de proteína, também é pró-infartante. Pratos cárneos não são proteínas, certo? E aí vocês me perguntam agora por quê? Porque todos os alimentos têm proteínas, né? A maioria dos alimentos tem proteína, a maioria, vou dizer assim. Mas quando você se refere apenas à proteína e a pessoa vai dizer assim, coloque aqui a proteína para mim, você coloca uma coxa com sobrecoxa de frango, você está informando a população que a coxa com sobrecoxa só tem como macronutriente a proteína. E não é bem assim, nós sabemos disso. Então são pratos cárneos, certo? Então pegaram, então essa é a solução, né, que eu proponho para a pergunta, se as pessoas não aceitam meu cardápio, como posso resolver? Vamos lá. Como não deixar o cardápio monótono para um cardápio de baixo custo? Perfeita a sua pergunta. Perfeição. Como não deixar um cardápio monótono? Olha, eu acho que essa pergunta está aqui de uma outra forma. Técnica dietética. Jeane, sim, técnica dietética. Por quê? Se você for parar, se você tem ficha técnica do seu cardápio, se você sabe as preparações aceitas no cardápio, e você percebe que tem monotonia de cor, repetição de preparações, repetição de sabores, porque o método de cocção é o mesmo, não é o custo que vai alterar. Muitas vezes nós achamos que deixar o cardápio mais diversificado, não acreditamos que o cardápio fica mais diversificado quando eu tenho dinheiro. Claro, quando você tem, né, um padrão de cardápio mais elevado, você pode utilizar ingredientes que comumente não se utiliza. Por exemplo, você pode comprar endívia, esse folhoso e colocar, se o padrão for luxo, porque ele tem um preço absurdo. Agora vamos parar e pensar aqui. Se nós temos os folhosos, olhe quantos folhosos nós temos. Só alface, eu vou lembrar aqui 3 tipos, lisa, crespa e roxa. Repolho, couve, acelga,
e muitos outros que não têm preços elevados e que, se você combina com outros ingredientes, você já diversifica as entradas. Quando você pensa em preparações, por exemplo, como um prato principal, eu conheço estabelecimentos que dizem assim: Jeane, eu só posso utilizar frango. Todos os dias, o mesmo tipo de carne, realmente as pessoas não vão suportar. Mas se você consegue alternar frango e carne, você tem várias preparações. Você pode dar sabores diferenciados, por exemplo, a um frango só colocando orégano. Você pode trocar o sabor de estrogonofe, se você não tem o champignon, porque o champignon é básico no estrogonofe, colocando o iogurte. Se você não pode colocar uma batata palha no fricassê, você pode buscar outras alternativas. Agora, cuidado para você não enganar o cliente. O que é enganar o cliente? Você diz o seguinte: meu macarrão é ao molho de queijo. Aí a pessoa passa no balcão de distribuição e encontra macarrão espaguete, alho e óleo com salpicado de queijo ralado em cima. Aí você está enganando o consumidor. Você poderia, por exemplo, Adri, você fez essa pergunta muito interessante, em um cardápio que você trabalha com população sadia, colocar o molho branco. Para fazer um molho bechamel, gente, você só precisa de cebola, de margarina e de farinha de trigo e leite, que são ingredientes que nós temos no serviço de alimentação. Então, o que é que nós precisamos? Técnica dietética. Precisamos ousar em cortes, em condimentos. Você colocar um frango com açafrão, né, com açafrão da terra, pensando no nosso açafrão mesmo, que tem um custo mais em conta, né, um custo menor. Você faz esse frango com açafrão, é diferente de um frango ensopado. Então você vai alterando as características do alimento, tentando diversificar cortes, temperos, né, os condimentos como todas as especiarias. Então é isso que nós precisamos no cardápio. Técnica dietética. Até a mudança do corte. Por exemplo, eu peguei uma selga, rasguei na segunda-feira. Na quinta-feira coloquei a selga chifonada, mudou a preparação. Então essa é a minha sugestão. Aqui, e se as unidades não têm fichas técnicas, KK, eu faço a mesma coisa que você, KKKKKKKKKKKK, ou seja, ela não tem receituário padrão. Meu bem, a sugestão é elaborar. Olhe se você tem fichas técnicas. Você consegue, gente, olha, vocês não têm noção da maravilha que é a ficha técnica. Você tem uma ficha técnica, você consegue controlar custos, você consegue eliminar ingredientes, você consegue substituir ingredientes sem alterar a composição, né? Fazendo uma nova ficha técnica. Você consegue casar preparações. Isso chama-se, quando você tem a seleção de todas as fichas técnicas das preparações ou de algumas, você tem um receituário padrão que vai facilitar a sua vida na montagem do cardápio. Algo também que eu gosto muito de colocar, e também vai para você, Adri, né, e para todos que estão aqui, é, por exemplo, eu vou montar um cardápio, eu vou começar pelos pratos cárneos. E aí, quando eu listo pratos cárneos, eu coloco primeiro o quê? O tipo de carne, depois eu coloco o corte, e depois eu coloco qual será a preparação. E aí eu já consigo identificar, na hora da montagem dos pratos cárneos, as alterações que eu preciso realizar. Então eu sempre começo pelos pratos cárneos. E essa mesma relação eu levo para as entradas, para a guarnição e para os pratos base. Lembrando que o base é feijão e arroz, mas nós também poderemos variar, acrescentando ingredientes ao feijão e arroz. Eu estou pensando em abóbora, viu, gente? Não estou pensando em uma carne com custo elevado, não. Pensando em feijão com legumes, em um feijão diferenciado, em um feijão fradinho, um feijão preto, se a população aceitar. Então, é alterar também os ingredientes, né, das preparações. E aí, quando você não tem dinheiro, eu só encontro, muitas vezes, quando eu encontro cardápio assim, Jeane, o padrão daqui é luxo. Eu digo, mas não é porque é luxo
que eu vou utilizar, por exemplo, alcaparras em conserva que eu sei que tem um teor de sódio elevadíssimo, que eu vou estar abusando de açúcares simples, né, em doces, não. Eu vou sempre preconizar a saúde da população. Agora, é claro que você tem o conforto de entender que você faz o cardápio, que você não estoura, né, como dizem, o custo da preparação. Agora, só estoura custo da preparação quem não tem o controle de custos. E não ter ficha técnica é um dos instrumentos para o nutricionista reclamar sempre que não consegue controlar os custos da preparação. Por quê? Porque ela não sabe qual é a preparação realmente que tem um custo elevado. Aí muitas vezes você acha que a preparação que tem sempre o maior custo são os pratos carnes. Geralmente sim, mas nem sempre. Vai depender, por exemplo, uma guarnição. Se você resolve elaborar uma guarnição com camarão, com outros ingredientes, como queijo gorgonzola, e você coloca um bife, ele vai competir também com o prato carne ou bife. Então, entender isso, certo, gente? Então, sempre começa, vai montar um cardápio, está com dificuldade, pensa assim, olha, primeiro, as preparações carnes. Quais são os cortes que eu tenho disponível aqui na unidade? Eu tenho cortes carnes, quais são os cortes? Aí você vai pensar, eu tenho um corte relacionado a carnes como paleta, que tem uma quantidade maior de gordura, né, e são mais difíceis de abrandar. Eu tenho acesso ao alcatra, eu tenho acesso a filé de peito, ou ao peito, ou a coxa com sobrecoxa. Eu utilizo vísceras, começou aí. Selecionou o corte do dia, o tipo de carne, selecionou o corte da carne. A partir dessa seleção, escolhe o que? A preparação. E aí você consegue, controlando o custo, e tem o controle do cardápio. Lembra da função administrativa que eu comecei a live, perguntando a vocês. Controle da qualidade e da quantidade. É uma função administrativa que nós devemos dominar, certo? Mais alguma pergunta aí? Podem colocar que aqui eu tenho outras perguntas. Me perguntaram o seguinte, Jeane, com o que eu devo me preocupar na hora da elaboração do cardápio? Não, desculpe. Com o que eu devo me preocupar antes de elaborar? Bom, minha sugestão para você, né, que é aquela mesma situação, não conheço a sua população, mas eu, Jeane, me preocupo com o perfil epidemiológico da população. Ou seja, o IBGE, na semana passada, divulgou o dado que 1 em cada 4, não é isso, brasileiros, era 1 a cada 5. Agora, 1 em cada 4 brasileiros tem excesso de peso. Então, isso é uma preocupação. Se você tem condições de avaliar o perfil da sua população, ou seja, você consegue atender a população como eu já atendi, então eu sabia o perfil da minha população. Eu sabia quem eram os comensais eutróficos, quem eram os comensais com sobrepeso e obesidade, e eu tinha o que nós chamamos de perfil epidemiológico traçado. Eu tinha aquela referência em relação ao sujeito para a elaboração do cardápio. Então, se você tem acesso a essas informações, perfeito. Fica mais fácil para você elaborar o cardápio, atendendo de forma mais direta esse perfil epidemiológico. Então, antes de elaborar, eu sugiro que você se preocupe com isso, que é um critério técnico para a elaboração do cardápio. E também sugiro que você se preocupe com as leis da alimentação. Ou melhor, não se preocupe, como uma pergunta atrás, se ocupe em estudar as leis da alimentação. Algo básico, mas que muitas vezes nós esquecemos, ou seja, quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Eu preciso pensar nesses aspectos, certo? Eu não posso esquecer, já vou responder a sua pergunta, tá bom, André? Então, assim, começar a pensar nesses aspectos, ok? Um outro ponto também que eu listei aqui para não esquecer hipótese alguma para falar com vocês é o quê? Os documentos oficiais. Nós temos a orientação da OMS, que é uma orientação internacional, né? Nós temos as orientações brasileiras, nós temos o novo Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que teve essa polêmica recentemente, porém, é o guia ainda que vigora, é esse guia,
e que ele conceitua os alimentos e que dá para a gente uma orientação geral do que prescrever. E temos documentos oficiais do PAT, do PNAE, que muita gente fala assim: Jeane, por favor, questione o PAT. O que você acha do PAT? Olha só, em 78, o PAT tinha um plano lindo. Em 2006, fez uma revisão dos parâmetros. O que acontece é que a população brasileira tem um perfil epidemiológico totalmente diferente de 2006 até hoje. Se em 2006 os indicadores que apresentavam sobrepeso e obesidade já estavam elevados, agora mais ainda. Então, certamente, nós nutricionistas precisamos sim pressionar para uma revisão do PAT, né, gente? Será que esse PAT está atendendo ao perfil da população brasileira, mas é o programa que vigora? Ele é importante sim, e quem trabalha com ele precisa ficar atento. E atento principalmente à informação que tem abaixo, da tabela que tem, da composição, né, da sugestão, da recomendação, corrigindo, da recomendação nutricional do PAT, tem informação que você faz a avaliação da população e que você pode alterar aqueles parâmetros. Então, as pessoas não podem chegar e falar, não, é porque o PAT disse que é assim. Se você tem o perfil epidemiológico da sua população, você prova que você alterou aqueles parâmetros porque você conhece a sua população. Está lá escrito, certo? Aqui vem uma outra pergunta. Você poderia dar exemplos de guarnições? Ah, meu bem, várias. A mais comum e mais utilizada, viu? Macarrão. Macarrão é guarnição. Certo? Aí você tem couve gratinada, você tem batata gratinada, você tem batata saltê, você tem cenoura Vick, e aí por aí lá vai. Você tem assim uma gama de preparações. Agora, purê de batata, purê de abóbora, purê misto, tem várias, certo? Mais o que? Me pergunte, Adri, mais o que? Poderia, então, assim, já dei vários exemplos aqui. Purê de batata, purê de abóbora, purê misto, purê de aipim, farofa. É uma guarnição. Agora, atenção que farofa é fritura. Não esqueçam disso, certo? Então, assim, você pode variar até a cada 15 dias, pensando na farofa de cenoura, na farofa de beterraba, porque você consegue, né, diversificar o cardápio e atender um pouquinho que a população gosta também, porque a gente tem que dar satisfação. Mas a satisfação maior são alimentos saborosos. Alimentos que você utiliza especiarias. Especiarias, estou falando, é orégano, viu, gente? É açafrão da terra, páprica, pimenta preta, pimenta branca em grãos. É isso que eu estou me referindo. As guarnições são os acompanhamentos? Não. Olha só. Aí eu vou te dizer uma coisa. Depende de quem redigiu o cardápio. Tecnicamente, quando nós falamos no almoço, é purê de banana da terra. Perfeito, né, Carlinha? Obrigada pela sua contribuição. Então, bora parar e pensar aqui. Nós temos, no cardápio, eu estou pensando em um cardápio institucional na hora do almoço. Eu tenho as entradas. Entradas em cardápios institucionais, nós temos o quê? As saladas. Mas quando nós falamos em entradas, nós também teremos, em um, por exemplo, restaurante que tenha couvé, torradas, queijos, pãezinhos, palitos de queijo, entre outros. Então vai depender do padrão do cardápio. Aí temos o prato principal, depois prato opção. Aí pronto. O prato opção, Jeane, está presente em todos os cardápios, em todos os padrões de cardápio, não. No cardápio básico, geralmente nós temos um prato principal, que é um prato carne. No cardápio médio, eu já vou oferecer duas opções. Aí eu tenho o prato principal, o prato opção. Vem a guarnição. Qual é a função da guarnição? Acompanhar o prato principal. Acompanhamento são os pratos base. Só que em muitos locais, na hora de redigirem um acompanhamento, colocam um acompanhamento com uma guarnição. Então, os livros dizem pra gente que feijão e arroz são pratos base ou acompanhamentos. Porém, quando as pessoas redigem, escrevem acompanhamentos. Então, a gente precisa pensar, certo? Olhar os livros. Eu estou falando de cardápios institucionais. E aí, depois dos acompanhamentos, vem a sobremesa. Só que as pessoas, além da sobremesa, têm o hábito de colocar bebida, que não é obrigatório. É algo que eu posso dizer a vocês convencional. Então, precisamos pensar nesses aspectos.
certo? Então aqui, purê de banana, as guarnições respondi aqui. Torradas não seriam um complemento? Depende do padrão do cardápio, meu amor. Depende do padrão do cardápio. Depende. Se você estiver num restaurante de um alto padrão e que ele diga que na entrada dele oferece as torradas, com tranquilidade. Agora, complemento geralmente os chás, o café, né, na hora também do almoço. Tudo vai depender do padrão do cardápio e nós precisamos ficar bem atentos a isso. O que eu descrevi aqui foi o cardápio institucional. Mas para a entrada do cardápio institucional pode ser uma salada crua e salada cozida, olhe, perfeita. A entrada do cardápio institucional pode ser salada crua e outra cozida, sim. O que diferencia a salada de guarnição, quando é cozida, né, é a temperatura. Guarnição é sempre ofertada quente e as saladas são ofertadas frias. Então, se você faz, por exemplo, eu quero fazer uma batata salté. Batata salté, ela vai levar manteiga e salsa. É uma guarnição. Não pode ser uma entrada, porque não é fria. Agora, se você faz uma maionese de batatas, aí você tem sim uma salada, certo? É um prato frio. Então, os legumes cozidos também podem ser entradas, certo? Aqui tem outra pergunta assim. As pessoas... olha que pergunta interessante. As pessoas só querem comer farofa. Como modificar? As pessoas só querem comer farofa. O que é que vocês fariam? Vou jogar a pergunta aí para vocês. A Adri me responde, Joel, Carlinha. Observe, as pessoas só querem comer farofa. Ou seja, os comensais estão... Eu já contei a vocês a rebelião da farinha, né? Dá uma olhada aí na live. Eu acho que foi da live que eu fiz com Carlinha, né? Que nós falamos isso, não foi, Carla? Foi nessa nossa live que fizeram para mim, queremos farinha, as crianças. Bom, se eles só querem comer, observe. É importante apresentar às pessoas de forma gradual outras preparações. Porque nós não vamos aqui, né, ser hipócritas. A farofa é horrível. Mentira, a farofa é uma delícia. E todo mundo que está nessa live certamente já comeu farofa. Quem nunca comeu, atira aí a primeira pedra. Certo? Mas certamente quem está aqui já consumiu uma farofinha. Até mesmo, Jane, a farofa rica, eu coloquei castanhas. Mas é farofa. Certo? Mas assim, quais são as sugestões para isso? É você começar a oferecer, primeiro, na preparação de farofa, você começar a diversificar. Farofa de cenoura, farofa de beterraba, farofa de couve. Deixando as farofas, né, com um tempo mais espaçado no cardápio. Então, por exemplo, eu tinha uma população que era tão resistente que eu comecei a colocar quando a cada 15 dias. Aí depois coloquei a farofa pro pirão e eu fui alterando. Chegou uma hora que as pessoas não estavam mais sentindo falta da farofa. Então, não dá para ser de hora para outra. Não dá para ser interromper a farofa e falar é por causa do custo. É porque vocês estão com sobrepeso. Não é assim que educa. Se você quer alterar um cardápio, e eu estou falando de todos os aspectos, não só da farofa, você precisa pensar de forma gradual. Quais são as preparações que eu vou estar alterando? Quando você altera uma preparação, você mantém as outras. Por favor, senão vai ter uma rebelião onde vocês estão. As pessoas se revoltam. Eu já tive paciente que disse assim, Jeane, você mexeu na minha comida. Eu digo, meu Deus, eu pensei comigo, criatura, você me contratou para isso. Para melhorar o padrão do seu hábito alimentar. Agora imagine quando você está falando de uma população de 500, 1.000, 2.000 pessoas. Então, mudanças graduais e mais uma vez lembrando a técnica dietética. Porque se eu mantenho uma farofa, quais são as preparações que eu vou estar alterando? Por exemplo, eu vou colocar farofa no dia do estrogonofe. Eu vou colocar farofa com uma outra preparação extremamente calórica. Quer ver? Comida baiana. Vatapá, caruru, farofa de dendê. É necessário realmente ter a farofa de dendê nesse dia? Então, são questionamentos que a gente precisa colocar. Se eu percebo farofa, eu vou alterando a característica da farofa, eu vou deixando a farofa mais passada no cardápio em relação ao tempo, eu vou alterando outras preparações e mantendo o sabor, né? Quando as pessoas falam assim, Jeane, aquela comida parece comida de hospital. Eu digo, vixe,
A do hospital não deveria ser ruim, como as pessoas percebem, né? Que algumas preparações são muito boas. Não sei se vocês concordam comigo, mas a comida de hospital tem a característica de comida para pessoas que estão com patologias. Então, nós não podemos permitir isso na alimentação coletiva para a coletividade sadia. Certo? Aqui tem outras perguntas. Para a entrada, seria apenas essas duas opções? Ou depende do seu padrão de cardápio. Se você tem um cardápio padrão médio, geralmente são essas opções. Agora, não precisa ser todo dia salada cozida. Né? Você pode variar aí com outras preparações também. Viu? Mas pode continuar perguntando. Por que o cardápio é um instrumento de venda? Poxa, não sei se a pessoa que fez, porque infelizmente eu não gravo todos os nomes, só quando estou na sala de aula eu gravo todos, nome e sobrenome. Tem essa pergunta aqui. Por que o cardápio é um instrumento de venda? Gente, porque ele conquista e fideliza clientes. Vocês têm dúvidas disso? Quer ver? Você está em um estabelecimento comercial. Vou dar um exemplo, shopping. Você chegou no shopping, encontrou um restaurante muito cheio e vários restaurantes vazios. Vocês irão para onde? Você vai dizer, olha, se todo mundo está indo para aquele restaurante, eu vou também. Então, aquele restaurante mantém um padrão e esse padrão, ele conquistou clientes. E não só conquistou, ele conquistou e ele fidelizou os clientes dele. Então, me diga aí vocês, não tem aquele local que você diz, não, eu vou almoçar lá. E eu tenho isso, viu? Eu digo assim, quando eu estou querendo comer algo muito saboroso assim fora, eu digo assim, nossa, eu vou comprar naquele local. Às vezes tem um custo até mais elevado. Mas por quê? Porque eu não quero me decepcionar, porque eu já sei o padrão dele. Então, cardápio é instrumento de venda, porque conquista, fideliza clientes. Por isso que precisamos aprender também, nutricionistas, a elaborar cardápios que não sejam institucionais. Precisamos treinar a elaboração de cardápios para buffet, cardápios luxo. Eu lembro que essa atividade eu colocava em sala. Um cardápio institucional todo mundo fazia, com tranquilidade. Quando chegava um cardápio luxo, Jeane, e agora eu vou colocar o quê? Porque nós pensamos sempre em preparações mais baratas, porque nós estamos sempre amarrados ao custo, e isso é verdade, isso é real. Mas nós precisamos aprender a diversificar e trabalhar com o padrão AAA do cardápio. Você precisa estar apto para quando o paciente perguntar a você assim, Jeane, qual vinho que eu vou consumir com essa preparação? Você precisa saber, nutricionista, para fidelizá-lo também, certo? Vou responder aqui as duas perguntas. Tem aqui. Quais são os erros mais comuns na elaboração do cardápio? Primeiro, não planejar o cardápio. É o erro mais comum. É realizar planejamentos assim, perguntar ao estoquista. Eu sei, viu, de locais assim. Pergunta ao estoquista, o que é que tem aí de saldo e monta o cardápio do dia? Estou mentindo? Isso não é planejamento. Isso é furar planejamento, porque se você tivesse um planejamento, você sabia o que você tinha em estoque e você vai elaborar o cardápio diversificado. Então, não planejar é o erro mais grave em relação ao planejamento de cardápios. Um outro erro muito comum também é realizar compras emergenciais. Então, você tem o cardápio e você não tem os produtos. Compras emergenciais, gente, é um erro. Outro erro muito grande é enganar o consumidor, com o exemplo que eu dei aqui anteriormente. Macarrão ao molho de queijo. Ele chegou lá, macarrão alho e óleo, com o queijo ralado salpicado em cima, quando encontra queijo ralado, porque geralmente é colocado na parte superior, né? Então, quem primeiro passou, conseguiu pegar o queijo ralado salpicado. Então, não diga que é molho de queijo. Você não fez molho bechamel, você não fez molho vermelho. Você não fez nenhum outro molho. Você só colocou macarrão alho e óleo. Seja honesto, é macarrão alho e óleo. Certo? Então, tudo isso a gente precisa estar pensando. E um erro muito comum são trocas constantes no cardápio. Um cardápio que não tem um padrão. Você diz ao comensal, liberou para ele assim, olha, é purê de batata amanhã. Aí eu vou toda empolgada para consumir purê de batata. Quando chego lá, encontro farofa. Aí no dia seguinte, você disse que seria feijoada. De repente eu cheguei e encontrei que não é feijoada. É carne bovina com charque. Eu não sei os problemas que você tem dentro da área.
Então, nutricionista, quando você elaborar um cardápio, pense o que você tem no operacional. Quais são as pessoas que trabalham com você? Elas têm conhecimento dietético? Se não tem, treine. Você tem equipamentos? Então, são vários aspectos que a gente precisa estar pensando, certo? Agora eu vou aqui para as perguntas. Aqui tem, já vi pessoas fazendo combinações absurdas, tipo pizza com farofa e molho de pimenta, escondidinho de carne do sol com farofa. Pode? Pois é. Na guarnição apenas seria preparações quentes, sim. Tem uma regra para isso? Tem sim. Salpicão. Pronto, você chegou bem legal. Salpicão, a preparação fria, ela estaria na entrada. Agora, depende do salpicão que você esteja falando, porque aqui na Bahia a gente varia. Então, por exemplo, minha família diz que faz salpicão quente do Natal. Entende? E aí você troca a característica da preparação. Não gosto de restaurante cheio. Opa! Boa sua sugestão aí também. Geralmente o cheio, Silvia, é porque tem... Eu também não gosto de encontrar, demorar, né, para consumir os alimentos. Mas assim, quando você chega em um shopping e encontra vários vazios em um cheio, ou ele tem uma promoção muito boa, ou ele é muito bom. E aí você também deseja, você pode não desejar, mas outras pessoas também desejam assim, por que ele está cheio e os outros estão vazios? Então começam a pensar nesses aspectos. Tá bom, gente? Tem mais alguma pergunta? Então vou começar, né, me despedindo de vocês, agradecendo a presença de vocês, esse diálogo bacana, nessas perguntas maravilhosas que vocês enviaram. Né? Gratidão aí a Joel, a Carla, que estão aqui sugerindo, participando. Né? Então, assim, muito obrigada pela presença de vocês. Eu amo falar de planejamento de cardápios, como eu amo falar de mil coisas, né, relacionadas ao planejamento de cardápios. Vi que o ideal é você fazer um percurso como comensal, analisar as composições ofertadas, se tem uma harmonia de cores, de sabor exatamente, as leis da alimentação, Adri. Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Ô, Elaine, obrigada. Jane, você é maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada, maravilha. Obrigada. Salpicão de frango, né? Agora frio, se for frio, estaria na entrada. Gente, olhe, no grupo do Telegram tem um material interessante sobre planejamento de cardápios. Foi um dos primeiros materiais que eu coloquei no grupo do Telegram. Quem quiser se inscrever no Telegram, tem um link na bio. No canal do YouTube tem uma aula sobre gestão de materiais. É uma aula, eu posso dizer para vocês assim, não é uma aula completa com todos os temas que envolvem a gestão de materiais. Mas, por favor, dê uma olhada. Eu falo um pouquinho sobre a ficha técnica, sobre o pedido e sobre essa questão relacionada ao controle do custo. Certo? Então, lá no canal do YouTube, dá uma olhadinha quando vocês puderem. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Nessa sexta-feira também eu terei live. Não será na quinta, será na sexta. Eu estarei com o professor João. Certo? Na próxima semana eu terei live na segunda-feira e terei live na quinta-feira. Tchau, gente!